Um problema muito sério que tem Eu sei que eu atacado a passei nossa isso, geração. Eu achava que não ia chegar nesse ponto. Às vezes eu fico pensando assim, e se eu morrer? Tem caixão? Tem caixão pro meu tamanho? Ele deixa de dormir na cama. Estudos indicam que mais de 30% da população brasileira sofre de obesidade. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus ele abençoe a minha e a sua vida. Você pode estar se perguntando, será que essa oração realmente funciona? Será que essa oração realmente dá certo? E eu digo sem dúvida nenhuma que sim, mas você tem que fazer ela do jeito certo. Você pode também estar se perguntando, o que tem a ver a obesidade com a palavra de Deus? E eu digo também que tem tudo a ver. Eu não vou sair da palavra, eu não vou sair do rumo da Bíblia. Vou te ensinar dentro da Bíblia Sagrada que tem uma maneira certa de você aí alcançar um corpo bom, um corpo saudável diante da face de Deus. Eu vou começar esse assunto te fazendo uma pergunta. Você acha que Deus ele cuida de mim e de você, sim ou não? Com certeza sim. O desejo de Deus para mim e para a sua vida é sempre estar do nosso lado cuidando de nós. Vejamos o que está escrito nos Salmos. Abra a sua Bíblia aí. No livro de Salmos, 139, verso de número 5. Tu me cercas pela retaguarda e pela vanguarda. A tua mão está sobre mim. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse vemos um Deus cujo seu objetivo é cuidar do ser humano, é cuidar da raça humana. Isso não é só no livro de Salmos, é de Gênesis a Apocalipse. Para quem lê a Bíblia entende que Deus ele sempre cuidou da raça humana. E quando a gente fala a respeito de obesidade, meus irmãos, acarreta vários problemas como diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, colesterol alto. Então, se Deus cuida de nós, com certeza a vontade dele não é que sejamos obesos, que sejamos pessoas sem saúde. Mas vamos direto ao ponto. O que é obesidade e o que causa a obesidade? Para quem lê a Bíblia entende que obesidade ele é um pecado. Vamos abrir a Bíblia de novo aí em Romanos, capítulo 13, versículo 13. Andemos como em pleno dia, honestamente, não em glutonaria, preste bem atenção, e nem em bebedice, nem em concupiscência, nem em luxúrias, nem em contenda e nem em inveja. Meus irmãos, a Bíblia vai nos falar que glutonaria é pecado. O que é glutonaria? Sabe quando você já comeu tanto que o seu corpo precisa e você não para de comer desenfreadamente? Isso é glutonaria e é pecado. É muito difícil você ver algum pregador, algum ensino contra essa prática, mas essa prática é extremamente perigosa. Eu particularmente conheço pessoas que depois de comer, a fim de comer mais, o corpo não está mais aguentando, vai até o banheiro e lá eles colocam a mão na garganta, vomita, até nojento, vomita o que acabou de comer para comer mais. Então esse é um pecado, meus irmãos. E o que a Bíblia vai falar a respeito do pecado? Primeiro passo para alcançar o objetivo. Em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9, a Bíblia vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo o mal. Então o que precisamos de fazer para se livrar? Confessar. O princípio da mudança é reconhecer que está errado. A partir do momento que reconhecemos que glutonaria é pecado, já é o princípio da mudança, você já começou. Então o princípio de tudo é, primeiro de tudo, reconheça que está errado. Segundo passo, boas intenções. Meus irmãos, ter boas intenções. Por que ter boas intenções? Tem muitas mulheres assim, mulheres como homem, vai para academia, faz o cabelo, faz a unha, se arruma, se embeleza toda, compra perfume, compra roupa, mas não é para o seu próprio marido. Intenção errada. Você quer emagrecer para quê? Para o bem do seu relacionamento? Essa é a intenção certa. Então não tem como. A Bíblia vai nos falar que Deus ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Tem toda a sabedoria, está em todo lugar e tem toda a ciência. Então não tem como você mentir para Deus. Há pelo menos duas pessoas que você não consegue mentir de jeito nenhum:
para você mesmo e para Deus. Então Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, se realmente você quer para uma boa causa, porque muitas vezes a gente fica triste com isso, né? Você vai alcançar o seu objetivo vindo da parte de Deus. E essa oração vai dar certo. Caso contrário, se você tiver outros objetivos que fogem do princípio da palavra de Deus, não adianta orar, que Deus, ele não está na causa. Terceira coisa, muita oração. Meus irmãos, a terceira coisa é muita oração. Por quê? Eu tô falando isso e tem muita gente que acha que eu estou exagerando, mas não. Realmente tem pessoas que não são felizes por causa do peso. Tem muitas pessoas que estão em fase de depressão há muito tempo, não consegue se olhar no espelho e quando olha tem muita tristeza. A vontade de Deus para mim e para a sua vida com certeza não é que sejamos pessoas tristes, mas sim felizes. Então, se você quer, busque a Deus, clame a Ele. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se você se sente triste, se você se sente cabisbaixo, se a depressão tomou conta de você por conta disso, isso é um pecado e te aprisionou. Por isso, não aceite ser refém do pecado. A Bíblia vai nos falar: conhecereis a verdade vos libertará. Isso é um pecado, o pecado da glutonaria. E a vontade de Deus com certeza não é que você continue nesse pecado, não é que você continue triste. Para você que viu esse título e duvidou, oração que faz com que você perca 3 quilos por semana, não duvide. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Sim, isso é um pecado, glutonaria é um pecado e se combate com oração e jejum. E com certeza, se você fazer esse passo a passo e ter temor de Deus, você consegue aí emagrecer muito mais do que 3 quilos por semana. Espero que eu tenha te ajudado aí, que Deus, ele abençoe a sua vida e que você venha cumprir o seu objetivo.